Sejam bem-vindos a essa aula sobre agenciamento de viagens. E não é um programa de culinária, mas eu sempre quis fazer isso. Quando eu peguei essa casa, eu falei, eu quero fazer uns blogs assim. Mas hoje eu vejo que não faz sentido. É melhor eu voltar para o agenciamento de viagem mesmo, porque olha, o programa de culinária vai ficar para uma próxima. Então deixa eu já arrastar o meu cafezinho, a minha água, porque essa aula simplesmente é um bate-papo, porque eu sei que também você está começando agora, deve estar aí entre o seu primeiro ano de agência de viagens ou querendo iniciar nisso tudo. E essa aula de hoje eu preparei com muito carinho de insights que eu tirei da minha própria aula. Meu Deus, né? Como é mexida. Se eu tivesse começando lá atrás e pudesse assistir essas aulas que eu preparei com muito carinho com vocês, eu realmente teria tirado esses 3 insights e teria acelerado o processo da minha agência muito mais. Ou seja, eu tive que passar por uma jornada para aprender essas 3 coisinhas que eu vou te ensinar hoje e que eu tirei da aula 3 do meu curso de agente de viagens. Inclusive, quero falar com você sobre isso. Se você pensa que esse curso é só para quem está iniciando, deixa eu te falar uma coisa. É só o módulo 1 para quem está iniciando. Do 2 ao 7º, literalmente, é processos de venda e como captar clientes, como fazer isso acontecer. É nada mais, nada menos do que a minha própria jornada com a Navegatrip. Bem-vindos, então. Eu sou a Aline Fernandes, sou CEO da Navegatrip, agência de viagens e mentora de novos agentes de viagens. Hoje eu tenho mentorias que eu pego na mão da pessoa e desvio pelos buracos que possivelmente ela pode cair, realmente pela jornada, e ainda faço a parte do curso. Se você ainda está se preparando, consegue fazer esse auto-self, o curso é super legal porque ele te dá toda a base de conhecimento que você precisa e também acesso a uma comunidade de agentes de viagens dos meus amigos do trade, como operadoras, fornecedores, estão todos lá nesse grupo e direto a gente está se comunicando. Inclusive, essas aulas grátis que estão aqui no YouTube foi realmente feito pensando nessa comunidade de alunos. Então, por isso, essa aula são os insights que eu gostaria que eles olhassem com carinho para a aula que está no módulo do curso de agente de viagens iniciantes. Quer ver? Viu? Gatinhos, home office. O primeiro insight super poderoso é você reunir as pessoas que provavelmente vai comprar de você ou vai te indicar algum amigo. Então, qual que é o insight poderoso da captação de cliente que eu deixaria para você? Primeiro, você criar uma história, um storytelling no seu Instagram novo. Lembra que na primeira aula ali a gente fala muito sobre criar, se posicionar, mostrar que você está estudando, que você conheceu de destinos. Você se especializando, as pessoas precisam entender que você está buscando conhecimento, que você é uma profissional que busca melhoria realmente da parte de viagens da pessoa. Então, publica os teus bastidores, mostra o que você procura. Ok, mas o insight está aí. Essas possíveis pessoas, junta ela em um grupo só. Sabe aquele grupo VIP que você sempre vê outras agências anunciando? Cria um grupo para si e convide essas pessoas para que elas realmente participem dessa comunidade. Não um grupo de ofertas que você vai ficar mandando promoção. Inclusive, esse é um dos discursos que eu falo muito para os meus clientes na Navegatrip, que o grupo ele é para eu informar eles. Então, por exemplo, mudou recentemente a regra ali de Guarulhos, que agora tem que levar no saquinho o shampoo. Como que você divulga tudo isso para os seus clientes? Como é que eles se sentem mais confiantes em fazer esse turismo ser uma forma mais simples? Gente, a Cleo, ela tá ansiosa para poder fugir, então por isso que eu tô segurando ela aqui. Essas coisas de home office, né? Então, esse é o primeiro insight mais poderoso, reunir essas pessoas que são seus possíveis clientes em um grupo onde você se compromete a deixá-las bem informadas em relação a viagens. E isso inclui regras novas, promoções, lugares que estão podendo viajar sem visto, que estão com mais flexibilidade. É como se fosse um informativo do viajante da tua agência, sabe? Esse seria o primeiro insight da publicação de clientes. Criar um storytelling ali nos seus stories, convidando essas pessoas para fazer parte do teu grupo. Como? Olha o insight poderoso aqui. Usar dor, desejo e a objeção dessa pessoa. Olha como. Cleo, quais são as dores do viajante? Ficar bem informado em relação a preço. Então, você vai trazer realmente essa felicidade que você vai divulgar os preços para esse viajante. E qual que é a objeção dele? Confiança. Será que você realmente está preparado para poder atender esse cliente? Gente, a Cleo não vai fugir.
porque se ela fugir, ela não vai deixar essa aula acontecer. Então, possivelmente, esse cliente vai querer também ser informado sobre se pode confiar em você. Então, divulgar as coisas novas que estão acontecendo, os destinos, as tendências e a objeção. Muitas vezes esse cliente tem medo até de te chamar, que vai que é caro, não entra no bolso dele, alguma coisa assim. Você criar um vídeo mostrando todo o processo da compra, por exemplo, com a tua agência, vai transformar essa objeção em confiança. Eu sei qual jornada eu vou passar com aquela agência, então eu vou comprar com ela. Eu vou entrar no WhatsApp dela, vou responder as perguntas e espero que ela me entregue um orçamento especial baseado nas minhas preferências e também no preço que eu posso pagar. Então, o primeiro insight poderoso é juntar esses viajantes em um grupo que é a sua comunidade oficial. Sabe, gente? A venda de viagem, ela é por relacionamento. Então, o máximo que você puder construir relacionamento com a sua comunidade de realmente viajantes, você vai ver que vai ser muito mais fácil vender para cada um deles e ter resultados mais rápidos. Você aceita um café, uma água? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a sua viagem. É isso que normalmente você faria se o cliente tivesse presencial na tua agência. A questão é que, muitas vezes, se você está começando ou se você decide pela liberdade geográfica, você está fazendo isso virtualmente. E esse é o segundo insight poderoso que eu tiro da minha aula. Eu comecei home office. Eu só fui expandir para minha agência física porque eu senti a necessidade exatamente dessa proximidade. Então a questão é, Aline, como é que eu faço para criar esse relacionamento virtualmente? Como é que eu começo uma amizade virtualmente com o meu cliente, já que a venda do agenciamento de viagem é uma venda por relacionamento? Como construir isso home office? Essa é a aula 4 e 5, que pega um pouquinho de fornecedores e um pouquinho do script de vendas. Muitas pessoas colocam muita culpa no tráfego pago, eu já vi muito isso. A gente usa o tráfego pago quando a gente começa da maneira incorreta. Você chega, o lead não responde, você fala, nunca mais ele responde você. Qual que é um site poderoso, então, que eu posso transformar isso realmente em uma venda legal? É usar o tráfego para estratégias realmente de campanhas de venda que você desenha. Mas o insight poderoso do atendimento do cliente do curso é a parte estratégica de quando ele chega. O que exatamente você vai falar com ele? Qual é a jornada que o teu cliente vai seguir do momento que você fala boas-vindas? Então você precisa criar realmente um script de venda. Na minha aula tem o passo a passo da venda perfeita, que eu falo, que é o bom dia, como você está, qual é as perguntas corretas a se fazer para aquele cliente, como passar essa credibilidade virtualmente, quais são os primeiros passos, o que você precisa realmente ter para começar esse relacionamento. Olha como eu faria de exemplo na minha agência, como eu faço. Seja muito bem-vindo, você já me conhece, eu posso me apresentar melhor, porque assim você sabe com quem você vai comprar a sua viagem. Manda ali o meu Instagram, algum conteúdo sobre mim, fala, olha, essa sou eu. Agora que você me conhece um pouquinho, para eu te trazer orçamentos legais, posso te fazer uma perguntinha sobre você? Por onde você veio? Onde você conheceu a minha agência? Uma indicação? Muito obrigada pela indicação, seja bem-vindo. Sabe? Trazer essa coisa que a gente teria no presencial, no... Você aceita um café para um ambiente virtual? Porque senão fica meio assim, ó. Oi, tudo bem? Quero uma viagem, orçamento para 2 pessoas. Toma, gostou? Vamos fechar? Gente, pelo amor de Deus. Para que você quer essa viagem? É uma lua de mel? Deixa eu te oferecer 3 opções de quarto. Esse aqui é o mais econômico, esse aqui é o intermediário, esse aqui a gente pode decorar para quando vocês chegarem do seu casamento tá com o hotel decorado. Vocês gostam disso? Faz sentido para você? Então, quando você vai passando essas informações para o cliente em um script, eu não estou falando para você seguir certinho, mandar os mesmos textos. Eu estou falando para você nunca esquecer das perguntas corretas que você tem que fazer. Por muito tempo, quando eu comecei a minha jornada, eu entendi qual era o enredo correto para trabalhar com o meu cliente, o roteiro, o que eu precisava me expressar. E colei assim, ó, perto do meu notebook. E nunca mais eu esqueci de fazer aquelas perguntas que realmente importava quando o cliente chega e fala, eu quero um orçamento de viagens. Agora é o insight número 3. Me conta aqui. No caderninho que você está anotando esses clientes que chegam, pede cotação para você. Eita, esqueci de um cliente agora falando nisso. Bom, tranquilo, tranquilo. Isso também já aconteceu muitas vezes comigo.
Quando eu comecei, literalmente, eu anotava tudo em um caderno. Era uma folha extensa, cheia de nomes, telefones, dados, informações. Meu Deus, era realmente um caos. E muitas vezes eu esquecia de dar algum retorno para algum cliente ou perguntar se ficou com alguma dúvida. Eu deixava muito dinheiro na mesa. Se você está começando agora, provavelmente a palavra CRM vai te assustar, vai parecer que é caro, e enfim, parece um sistema, eu já não consigo. Calma, eu sei. Então vamos começar com uma planilha bem simplesinha? Coisinha de coluna e linha no Excel, para você sair do caderno um pouquinho, mas para que realmente você consiga dar um pouco de apoio e atenção maior para o cliente. Muitos clientes não fecham porque ele não passou pela sessão de follow-up. É isso mesmo. Há estudos que comprovam que o cliente precisa ser abordado por você por no mínimo 6 vezes até decidir que confia em você e quer comprar. Então, se você é aquela pessoa que no primeiro não do cliente você já desiste, faltou 5 nãos ainda para você chegar no teu sim, meu querido. Vamos trabalhar nesse script de venda aí e melhorar essa performance. Porque se o cliente chegou até você, ele tem vontade. Pode ser não aquele momento, mas você pode criar follow-ups para alimentar ele com informações, com demandas. Você compraria uma viagem de alguém que você acabou de conhecer? É claro que não. Você precisa de mais entregas, de mais confiança. Por exemplo, também há estudos que comprovam que o cliente precisa de 3 orçamentos. Há pessoas que instruem outras pessoas a terem investimentos, a fazerem escolhas melhores financeiras, que já instrui você a sempre fazer 3 orçamentos de comparativo. Faça isso pelo teu cliente. Traga 3 comparativos de orçamento, um mais em conta, um mais barato, baseado naquilo que o cliente te responder. Mas aonde gravar essas informações? Muitas vezes a gente atende mais de 10, 15 clientes por dia. Como que você vai conseguir lembrar de cada um, o que era importante para cada cliente, sem ficar rolando horas pelo WhatsApp e lendo os textos? Eu sei que você faz isso porque eu fiz muito isso, tá? Então vamos lá. Planilhinha simples, você vai colocar o nome, o telefone, a data que a pessoa te abordou a primeira vez, para você entender se, nossa, tem muito tempo que a gente está fazendo isso, às vezes é agora, porque muitas vezes é pela intensidade do cliente também. Então, uma planilha simples vai te ajudar. Lembra aquele CRM na aula que eu ensinei, e essa é para os meus alunos, tá? Se você ainda não é, tá tudo bem, só dá licencinha aqui rapidinho. Lembra daquela planilha? Baixa ela. Ali já tem as perguntas necessárias para você fazer. Por exemplo, o que, quando, mas o que exatamente perguntar com esse? Por exemplo, quando ir? Quando você quer pagar? Sei lá, alguma coisa assim. Então ficaria difícil. Então ali embaixo tem algumas frases poderosas de insights para você. Agora voltando para essa aula de comunidade em geral, tem uma planilha que você vai ter exatamente o que precisa perguntar para esse cliente, porque você vai sempre lembrar. E olha só, na semana, sempre tira um dia, um site poderosíssimo, para rever essa planilha, rever os clientes, rever os orçamentos, para que você também não cometa o erro que eu cometi lá no passado de esquecer cliente e deixar dinheiro na mesa. Isso vai acelerar o teu resultado, você já começar muito bem organizado. Nossa, entreguei meu ouro aqui. O mínimo que eu mereço é aquele coraçãozinho, entendeu? Aquele comentário legal, me ajudou. Porque esses foram os 3 insights que eu tiro do meu curso de iniciantes para agentes de viagens, mas que não se baseia em iniciantes, porque da aula 2 ao 7º tem muito processo de venda e realmente a prática do dia a dia que você vai precisar para realmente ter resultado. Então, um beijo, meus alunos, te vejo lá na comunidade, vamos comentar sobre essa aula, sobre os materiais também. E para você que ainda não é meu aluno, tá esperando o quê, meu querido? Tem muitos gatos para alimentar, vamos lá comprar o curso. Até!